Bom, pessoal, olá a todos. Agora que eu já comentei bastante sobre aqueles acontecimentos políticos que houveram recentemente, eu vou finalizar aqui o livro de Isaías, tá? Que eu tinha feito uma playlist aqui sobre o Deuter Isaías, que é o segundo Isaías, mas aqui os capítulos finais acredita-se até que seria um trito Isaías, né? Um terceiro autor, para a gente poder partir depois para outros livros e outros temas aqui no canal, tá bom? E para membros, eu estou continuando com aquela sagazinha lá do Apocalipse Secreto. Em breve eu vou retomar os vídeos e também falar de outros assuntos, tá bom? Só lembrando que quem é membro aqui pelo YouTube tem que ativar o sininho também, tá? Porque mesmo quem é membro às vezes não é notificado quando eu faço um vídeo novo para membros, tá bom? Então vamos lá, aqui nos capítulos finais de Isaías nós temos algumas curiosidades, né? Algumas estranhezazinhas e até algumas contradições. Aqui em 63:8 ele fala assim, ó: porque dizia: certamente eles são meu povo, se referindo aos israelitas, filhos que não mentirão, assim ele se fez o seu salvador. Então aqui Deus está dizendo que ele é o salvador do seu povo. Só que aqui no versículo 10, esse povo se torna inimigo do próprio Deus, que ele fala assim, ó: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso lhes se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então é meio curioso, né, que aqui no versículo 8 ele é o salvador, e aqui no versículo 10 ele é o inimigo, tá bom? Então, meio curioso isso daqui, né? Como se Deus tivesse se tornado inimigo do próprio povo. Só que quando chega aqui no versículo 17, ele diz assim, ó: porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos. Aqui provavelmente é uma lamentação do autor, tá? Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que era o próprio Deus que fazia eles errar. Ó: porque endureceste o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Então o que o autor está dando a entender? Que era o próprio Deus que fazia eles errar. Então isso faria desse Deus sádico. Ele propositalmente faria o seu povo errar, para depois se tornar inimigo deles mesmos. Agora que vem uma questão curiosa, pessoal, que é a questão do templo, que tem uma confusãozinha aqui, que a gente vai analisar junto aqui, ó, que ele fala assim, ó, no capítulo 64. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais. Ele está falando do que aqui? Do templo de Jerusalém. Então era uma santa e gloriosa casa, onde os pais louvavam Deus. Foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Então ele está falando aqui de um período antes do segundo templo. Ele está falando que o primeiro templo foi destruído, e era uma casa santa e gloriosa, onde os pais louvavam a Deus. Beleza. Só que quando chega aqui no capítulo 66, Deus fala assim, ó: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Ou seja, vocês não podem fazer uma casa para Deus. E qual seria o lugar do meu descanso? Então quando ele pergunta aqui, que casa me edificareis vós, que é parecido inclusive com o que ele fala lá para Davi, né, quando Davi tem a intenção de fazer um templo, ele está dizendo que ele não habita em nenhuma casa feita por mãos humanas. Só que aqui no versículo 64:11, o profeta, na sua lamentação, ele dá uma grande importância para essa casa, que ele fala que era uma santa e gloriosa casa. Só que quando chega aqui no capítulo 66, o próprio Deus fala: que casa me edificareis vós? Então fica meio confuso, né, isso daqui. E aí ele pergunta aqui: qual seria o local do meu descanso? Se ele pergunta do local de descanso, é porque esse Deus descansa. Tanto que a Bíblia fala lá, né, que no sétimo dia Deus descansou. Mas só que ele falou aqui no capítulo 40, ó: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? Então aqui ele diz que ele não descansava. Então se ele não descansava, por que ele pergunta aqui acerca de um descanso? Fora que lá em Gênesis, né, que ele fala que no sétimo dia Deus descansou. Então fica meio confuso, né? Deus descansa ou não descansa? E aí quando chega no versículo 6 do capítulo 66, ele fala de novo do templo, ó: uma voz de grande rumor virá à cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Primeiro, que templo que ele está falando? Se ele tinha falado aqui capítulos antes que o templo foi destruído aqui, ó, que a casa foi queimada. Então que templo é esse que ele está falando? Ah, Ronaldo, ali é um templo futuro, não é desse templo aqui, porque esse templo foi queimado. Beleza. Só que se é de um templo futuro, por que ele falou aqui, ó, que casa me edificareis vós no futuro? Aqui praticamente Deus está proibindo o povo de fazer uma construção física, né, uma edificação para ele, ó. Que casa me edificarei vós?
Então, se ele diz isso aqui no capítulo 66, versículo 1, por que no capítulo 66, versículo 6, ele fala que tem uma voz que viria do templo? Então não dá para entender muito bem, né? Uma hora ele fala aqui, que casa me edificarei vós? Ah, mas uma voz vai vir do templo. Então, fica meio confuso, né? E aqui ele ainda fala assim, ó, o Senhor que dá pago aos seus inimigos. Mas os inimigos do povo não era o próprio Deus? Ali no versículo anterior. Aí aqui no capítulo 65, versículo 4, e também no 66, me chamou a atenção essa questão aqui da carne de porco. Porque até então nos profetas a gente não vê muita importância essa lei alimentar, né? A gente vê mais importância do sábado. Mas em 2 versículos distintos ele fala disso. Aqui em 65:4 ele fala, ó, condenando, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos com 100 anos de sigilo, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Então ele está condenando quem come carne de porco. Aqui no 66:17 ele diz assim, ó, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então ele está falando que quem come carne de porco seria condenado, consumido, e ele equivale a uma pessoa que come carne de rato, de tão abominável que é para Deus. Aí eu pergunto, por que os cristãos, em sua maioria, então, eles não seguem essa lei alimentar aqui? Porque é até curioso, né, que os cristãos, quando é para condenar pessoas de outras crenças, eles vasculham toda a Bíblia para achar pecados, né? Imagem de escultura, espiritismo, homossexualismo, não sei o que, tudo eles acham. Agora isso aqui que o profeta equivale carne de porco no mesmo grau de abominação que um rato, é curioso que nenhum cristão segue isso, né? Lembrando que leis alimentares é uma das poucas coisas, né, que segundo a própria Bíblia, foi imposto aos gentios em Atos 15. Então os cristãos deveriam seguir o mínimo de leis alimentares. Aqui em 65 ele fala assim, ó, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Na verdade houve voz de choro e clamor várias outras vezes e até hoje, né? Israel continua sendo um país turbulento, né, cheio de guerra. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, Deus não tem dó dos idosos, ó, os velhos vai ter que cumprir, Deus quer que os idosos vivam até a velhice. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui, ó. Deus não tem dó dos idosos, ó. O pecador de 100 anos vai ter que pagar. Mas aqui nesses capítulos finais de Isaías, ele está falando de uma promessa de paz para Jerusalém. Que não vai ter mais guerra, que o idoso vai viver até 100 anos, que a criança vai cumprir os dias, etc. E aí ele usa uma metáfora aqui que as pessoas muitas vezes equivocadamente tomam como literal. Que ele fala assim, ó, o lobo e o cordeiro se apacentarão junto, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Tem algumas denominações que eles entendem que aqui Deus está falando que todo mundo vai virar vegetariano, porque fala que o leão vai comer palha e o lobo e o cordeiro vão comer junto. Ó, todo mundo vai virar vegetariano, mas na verdade não tem nada a ver, né, pessoal? Dá para perceber aqui pelo contexto, até por esses versículos anteriores, que ele está usando uma metáfora para se referir à paz. Ou seja, o lobo geralmente ele come o cordeiro, mas aqui não, eles iam apacentar juntos. O que ele quer dizer? Quer dizer que o inimigo e outra pessoa, ou outro povo que é inimigo, eles iam andar lado a lado, sem um querer fazer mal para o outro. Tá bom? É até meio óbvio isso, né? E aqui por fim o que me chamou a atenção foi isso daqui, ó, que praticamente aqui nos capítulos finais do livro, dá a impressão que ele está condenando os próprios cultos dos judeus. Porque ele fala assim, ó, quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Ué, então como é que as pessoas vão se alimentar? Mas ele diz aqui, ó, quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro, que inclusive é parte da lei de Israel, né, sacrificar cordeiro, é como que degola um cão. Então, peraí, Deus cria toda uma lei e manda sacrificar bodes, cordeiras, essas coisas, mas aí chega aqui no final desse trito Isaías, vamos chamar assim, ele fala que quem sacrifica um cordeiro é que nem quem degola um cão? Então ficou meio contraditório isso aqui, essa confusãozinha aqui de Isaías, vocês não acham? Então como é que os judeus iriam fazer sacrifício, se aqui ele está condenando as práticas? Quem oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Então ele está condenando aqui essas práticas, né, queimar um incenso, fazer uma oblação, matar um cordeiro ou um boi, né, chegando a comparar como se fosse um assassinato.
mas essas práticas eram parte da religião judaica. Então fica meio estranho isso daqui, né? Por que esse autor ele destoa do resto da Bíblia? Então, analise aí e tirem suas conclusões, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu vou partir depois para outro livro aqui para os inscritos do canal, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Paz a todos.